Olá, senhores! Olá, senhoritas! Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje, todos aqueles apaixonados pela literatura vão se deliciar com o período escolhido. Hoje nós vamos falar do pré-modernismo, uma escola literária que vai falar de autores maravilhosos e que fazem parte até hoje da literatura brasileira. Bem, pessoal, o pré-modernismo começa em 1902 com Os Sertões, do Euclides da Cunha, e vai até 1922 com a Semana de Arte Moderna. Se formos falar do ponto de vista da história da literatura, é um período bem curtinho, mas que trouxe para nós grandes autores que valem a pena ver, ler, conferir, ter ali na cabeceira da cama, ok? Vamos a eles? Bom, entre os principais autores desse período, nós temos um grande nome, que é o Euclides da Cunha. Euclides da Cunha era jornalista e durante o seu trabalho ele acaba indo cobrir a história da Guerra de Canudos no sertão da Bahia. E com isso, com essa observação, ele passa a ter diversas impressões, não só a respeito das pessoas, a respeito da situação de guerra, da situação geográfica ali da região, mas também ele vai mostrar isso na sua obra com impressões assim bem profundas das pessoas, das coisas, do que era certo, do que era errado, e vai mostrar dois Brasis. Ele costuma dizer, né, que conhecia dois Brasis: o Brasil do progresso, da industrialização, que era esse Brasil do Sudeste, de onde ele vinha, e aquele Brasil dos esquecidos, do atraso, dos marginalizados, que é o que ele vê no sertão da Bahia quando ele vai cobrir a Guerra de Canudos. É esse, gente, o assunto da obra Os Sertões, a obra-prima, né, do Euclides da Cunha. Ele também tem Contrastes e Confronto, ele tem outros escritos, mas Os Sertões é realmente sua obra-prima. Em Os Sertões, ele vai fazer a narrativa em terceira pessoa e vai dividir a obra em três partes, né? Ele vai falar da terra, do homem e da luta. Quando ele fala da terra, ele vai descrever tanto os aspectos geográficos, a região ali do rio Vaza Barris, onde acontece o confronto, né, na Batalha de Canudos. Então ele vai descrever com muita minúcia tudo isso, né, aquele clima extremamente quente de dia, frio à noite, e todos os aspectos que faziam a vida do sertanejo muito difícil. O Euclides também vai falar do homem. O homem, principalmente, ele vai descrever os caboclos, os jagunços, as pessoas ali da região, mas ele destaca nesse capítulo, o homem, a figura de Antônio Conselheiro, que era um líder religioso e, vamos dizer assim, o líder da Revolução de Canudos, né? Aquela região está num conflito ali por causa do período da Primeira República. Eles passam a ter uma iniciativa meio que independente, né? Um estilo de vida, tudo meio que independente, e isso acaba sendo visto pelo governo como uma afronta, como uma oposição ao governo, e os confrontos começam a ser constantes. São 4 confrontos até que o povoado de Canudos cai, tá? Canudos é o nome que eles davam para um bambu que era muito comum ali naquela região, um bambu fino, que pareciam os canudos, né? A cidade, na verdade, se chamava Belo Monte, se eu não me engano. E aí, como a região tinha muitos desses bambus aí ao redor, e muitas pessoas usavam esse bambu para fazer como se fosse um cachimbo, né? As pessoas usavam muito esse tipo de cachimbo feito de bambu.
a região passa a ser chamada de Canudos, né? E Canudos resiste. É uma frase lendária, né, em que ele descreve o sertanejo. Ele diz: o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? E isso se contrapõe à visão determinista da época, né? Se nós formos observar, a própria estrutura de Os Sertões tem uma estrutura mais determinista, né? O determinismo pregava que o homem é fruto da raça, do meio e do momento histórico. E o Euclides vai descrever isso, né? O meio ali, que é a descrição da terra, aquele ambiente hostil, a raça, né, o homem, o sertanejo, e ele mostra que esse sertanejo, ao contrário do que se dizia no determinismo, que a miscigenação era vista como algo negativo, a mistura de raças fazia homens fracos, ele diz que não, que o sertanejo é um forte, né? Então ele contraria essa primeira visão da época, mas ainda mantém uma estrutura determinista, né? Mostrando o sertanejo, o homem, fazendo referência à raça, a região ali, né? É o meio, e o momento histórico é o final, a luta, que é o outro capítulo, né? Na terceira parte, que é a luta, a gente vê a descrição do confronto e como aqueles homens, aqueles sertanejos resistem bravamente, né? Numa disputa muito desigual. São 4 confrontos no período de 1 ano, aproximadamente, que dura essa guerra, e eles resistem até que Canudos cai, mas eles resistem lutando, né? Um governo com canhões e armas assim muito fortes, né, contra homens que mal espingardas tinham, né? Então é essa a descrição que vamos ver de Euclides da Cunha, Os Sertões. Além do Euclides, pessoal, nós também temos outra figura, uma figura que vale muito a pena conhecer, que é o Lima Barreto. O Lima Barreto, ele escreve várias obras, mas ele vai se destacar com O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Voltando aqui. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é bastante conhecida, pessoal, é vista nos vestibulares de quando em quando e vale muito a pena ver, ler, conhecer. Também Recordações do Escrivão Isaías Caminha, é uma obra bem interessante, já esteve no vestibular da Unicamp, da UEL, então vale muito a pena também fazer a leitura. Gente, o Lima Barreto, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, vai mostrar um homem, o Major Policarpo, que era um funcionário público, né? Ele fazia parte do Ministério da Guerra, e esse funcionário público via, né, os confrontos, as batalhas acontecendo, e ele ali trabalhando no seu posto burocrático. E o Major Policarpo, ele era um apaixonado pelo Brasil. Ele via o Brasil como sendo a coisa mais importante do mundo, o país mais capaz de ser um grande país, uma grande nação. O Policarpo conhecia todas as fronteiras do Brasil, conhecia todos os rios que passavam pelo Brasil, as diferenças de relevo, a vegetação, fauna, flora. Enfim, ele era um apaixonado pelo Brasil, pesquisa muito sobre tudo isso e acredita que o real Brasil é aquele Brasil dos que estavam aqui primeiro, que eram os índios, né? Ele até chega a estudar, a fazer aulas de Tupi-Guarani, chega inclusive a propor para o presidente da época que o Tupi-Guarani fosse colocado como idioma oficial do Brasil. Fala que o idioma oficial tinha que ser o Tupi-Guarani, porque o nosso idioma materno, na verdade, era esse.
E ele chega ao ponto de escrever um ofício em Tupi-Guarani, né? Como as pessoas veem que a situação estava assim sendo mais séria, ele não era ouvido e as pessoas ridicularizavam, né, o Major Policarpo. Ele faz isso, escreve esse ofício em Tupi-Guarani e depois ele acaba sendo internado como louco num hospício porque ele não estava vendo a diferença entre o seu lado pessoal e o seu lado profissional, né? Ele tinha as convicções dele a respeito do Brasil, a respeito do que o Brasil deveria ser e não era, mas ele deixa isso interferir na sua profissão, né? No seu lado profissional, e aí com isso ele acaba tendo esse problema. Ele é afastado do trabalho, ele é hospitalizado, né? Vai para um hospital psiquiátrico e só a sobrinha dele e mais um professor dele de violão, Ricardo Coração dos Outros, é que visitam, né, o Policarpo. Bom, depois de um tempo saindo de lá, ainda afastado, ele vai para um sítio que ele tinha no interior, sítio Sossego, e lá ele tenta implementar muitas das coisas que ele havia estudado nos livros, né? Algumas questões assim relacionadas à lavoura, ele achava que a nossa terra era muito fértil, etc. E aí ele começa a se deparar com algumas questões práticas, né? Que, como dizia uma amiga minha, na prática a teoria é outra. E aí ele pega e começa a ter problemas, né? Por exemplo, com formigas e outras coisas que impediam aquele lugar de ser o lugar dos sonhos dele, né? Ele passa a ter algumas querelas, vamos dizer assim, alguns probleminhas com os vizinhos lá, por questões de ordem política, né? Ele era extremamente nacionalista e aí ele acaba se indispondo com alguns vizinhos, né? Mas ele, de maneira geral, não gostava muito de relacionamento com as pessoas, ele ficava mais isolado, né? A irmã dele e a sobrinha eram as pessoas com quem ele convivia mais. E aí, depois de um tempo, estourou uma guerra no Rio de Janeiro e era uma guerra que ele disse que era necessária a ajuda dele, porque ele precisava ajudar o seu país, precisava ajudar a sua pátria, e quem mais qualificado do que ele, alguém que conhecia tudo de estratégia, do país, enfim, né? Estoura essa revolta e ele vai para ajudar, segundo ele, né? E aí, em uma dessas situações, ele acaba sendo mal compreendido, ele se torna carcereiro, né? Numa prisão onde havia os presos de guerra, e num dia ele vê que os prisioneiros sumiram. Eles estavam sendo pegos à revelia para serem fuzilados. E aí ele não concorda com isso, ele escreve uma carta para o Floriano Peixoto, que era o presidente na época, escreve uma carta denunciando essa situação, que era de fato um abuso, apesar de serem presos de guerra, nada justificava, né, isso. E ele é mal compreendido, ele é visto como um traidor da pátria, e aí vem o triste fim de Policarpo Quaresma, ele acaba sendo fuzilado, mesmo diante dos pedidos, né, da irmã, da sobrinha, de todos os que tentam ajudá-lo. O Ricardo Coração dos Outros também tenta, mas não é possível e ele acaba chegando ao seu triste fim, morto por aquele a quem ele tanto amou, né? Então, essa história do triste fim. O Lima Barreto, ele traz críticas muito pungentes, assim, ao Brasil, a maneira de as pessoas agirem, né? E Triste Fim é realmente uma mostra disso, certo? Depois nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desses aspectos. Temos também, pessoal, Monteiro Lobato,
que é muito, muito conhecido pela sua literatura infantil, tá? Mas o Monteiro Lobato, que nós estudamos no ensino médio, que é o Lobato dos adultos, né? A gente costuma dizer a obra adulta do Monteiro Lobato, é também extremamente rica, pessoal, extremamente rica. O Monteiro Lobato, ele escreve várias obras, entre elas Urupês, que traz para nós o personagem que foi imortalizado, né, posteriormente, que é o Jeca Tatu. O Presidente Negro, também bastante conhecida. Cidades Mortas, onde ele vai mostrar a decadência de várias cidades rurais ali no Vale do Paraíba, né, mostrando que eles ainda insistiam no café, ainda insistiam em manter uma visão tradicional da vida, das coisas, quando o campo precisava de modernização, né? Então ele mostra esses lugares como fonte de atraso e de esquecimento, né? Mostra também que a pessoa do campo era vítima do descaso do governo, como é o caso do Jeca Tatu. Então ele vai descrever muito isso. Em Negrinha, ele também tem diversos contos mostrando a realidade do Brasil. Entre eles, a gente tem um conto homônimo, né, o conto Negrinha, que dá o nome à obra, que mostra uma senhora chamada Dona Inácia, né? Eu gosto muito da ironia fina do Monteiro Lobato. Ele diz: a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar das crianças, né? Assim ele começa a falar dessa mulher que depois da abolição da escravatura não tinha mais os negros para judiar, né? Ela fica com algumas ex-escravas na cozinha e passa a criar uma menininha que era negrinha, que não tinha mãe. A mãe morreu quando ela era pequenininha, não se sabe do pai. E ela cria a negrinha para poder ter alguém em quem dar uns croques de vez em quando, né? É uma obra muito profunda, é um conto muito profundo, pessoal, apesar de curto, ele é muito profundo. Mostra aquela menina que nunca soube o que era ser uma criança, que vivia jogada num canto da cozinha, sendo judiada pelas criadas, sendo judiada por Dona Inácia e esquecida por todos. E essa menina negrinha, um dia, entende que é criança, entende o que era ser uma criança, quando as sobrinhas de Dona Inácia vêm da cidade e trazem uma boneca. Naquele momento, Negrinha fica olhando como uma boba para a boneca, porque ela nem sabia o que era isso. Fica apaixonada pela boneca. E as meninas, né, crianças na sua inocência, sem preconceito, olham para a Negrinha, riem pelo fato dela não saber o que era uma boneca. E depois chamam Negrinha para brincar. Negrinha olha para Dona Inácia, né? E elas pedem a menina para brincar. E a Dona Inácia permite. E elas vão e brincam com a Negrinha. A Negrinha brinca com a boneca, brinca com as meninas. E ela fica assim, extasiada com aquela boneca. Daí, alguns dias, as sobrinhas vão embora. E, claro, levam a boneca. E a Negrinha volta para aquela vida de ficar sozinha, agachada no canto da cozinha, sendo xingada, né, e judiada por todos. E ela tem aquele momento de epifania, né, aquela revelação súbita de que ela de fato era uma criança, de que a vida poderia ser boa e que aquilo era o que ela não tinha. E depois da ida das meninas, da ida da boneca, ela fica ali amuada, cada dia mais franzina, e ela acaba morrendo, né? E assim nós temos a história do Negrinho, uma triste realidade que aconteceu muito, né, no país e infelizmente, independente de raça, infelizmente ainda continua acontecendo em muitos lugares, né, os maus tratos a crianças. E no final, depois de se fazer de santa lá pro padre e tudo, né, Dona Inácia diz: como era boa para uns croques. Então era a única saudade que ela tinha da Negrinha, era para isso, né? Certo?
Então, nós temos aqui o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, gente, é um grande nome do pré-modernismo, porque em termos de linguagem, é aquele que mais ousa. Ele é o mais ousado em termos de linguagem. A gente vai falar das características gerais daqui a pouco, mas o Monteiro Lobato é aquele que se aproxima da linguagem que a gente vai ver na sequência. Na linguagem do modernismo, a gente tem o falar popular como sendo algo muito importante. E o Monteiro Lobato, ele registra esse falar popular, principalmente da zona rural, daqueles caipiras como Jeca Tatu, uma linguagem com neologismos, com palavras ditas de uma maneira que não era a maneira aceita pela norma culta, mas que era o que de fato acontecia no Brasil, né? Era uma linguagem realmente brasileira. O Monteiro Lobato, ele tinha tudo para ser um dos modernistas. Ele só não é tido entre os modernistas depois, porque ocorre uma briga, né? Monteiro Lobato não compreende uma exposição da Anita Malfatti, que tinha um lado mais expressionista. Ele faz uma crítica muito severa a Anita Malfatti, e os seus amigos modernistas, né, tomam as dores de Anita Malfatti, e por isso Monteiro Lobato acaba não fazendo parte do modernismo. Mas em termos de linguagem, em muitos aspectos, ele tinha tudo para estar entre os modernistas. Ele é um precursor do modernismo, por isso ele está aqui no pré-modernismo, né? Porque ele começa a reconhecer a importância dessa linguagem brasileira, que é o que vai acontecer na sequência, certo? E aí, como, né, o Monteiro Lobato tem essa disputa com o pessoal modernista, com a Anita Malfatti, quem passa a fazer parte, né, e é tido como o grande nome do pré-modernismo depois no modernismo também é o Graça Aranha. Ele participa da Semana de Arte Moderna, tudo, mas o Monteiro Lobato tinha tudo para estar nesse posto, né, nesse lugar, ok? Bom, temos aqui na sequência o Graça Aranha, que escreve Canaã e a Estética da Vida, que em uma de suas críticas, né, como o Graça Aranha fica do lado da Anitta e dos modernistas, o Monteiro Lobato chama a sua obra de Bestética da Vida, né? Mas na verdade o Graça Aranha se destaca com Canaã, que vai mostrar como o Brasil era visto como uma terra prometida, né, para os estrangeiros que vinham para cá. Ele vai descrever especificamente dois estrangeiros, o Milkau e o Lentz, e um deles via o Brasil como um lugar maravilhoso, cheio de oportunidades, e tinha uma visão mais socialista das coisas, querendo ver o Brasil como um lugar em que, se todos dividissem, partilhassem as coisas, todos poderiam ter o seu pedacinho de terra, todos poderiam ter do que viver e ser felizes. Já o outro, né, o Lentz, tem uma visão mais capitalista. Ele tem a visão de que o que ele quer mesmo é ser chefe, é ser dono de terras, e que assim que ele pudesse, ele ia batalhar para comprar uma terra e depois, se possível, explorar alguém e ter mais terras e mais empregados e mais terras e assim por diante, né? De formas diferentes, cada um vê o Brasil como Canaã, como uma terra prometida. Essa questão do imigrante abordada pelo Graça Aranha também é uma questão muito importante, e essa obra deixa isso bem claro, ok? Bom, na sequência nós temos o único representante pré-modernista da poesia, Augusto dos Anjos, que foi um professor, foi alguém que lutou pela educação, que fez assim de tudo, né, para que a educação fosse melhor no nosso país. A única obra que nós temos publicada do Augusto dos Anjos é uma publicação póstuma, inclusive, né, se chama Eu, um livro de poemas chamado Eu. O Augusto dos Anjos, pessoal, se destaca por uma linguagem totalmente inovadora, uma linguagem voltada para os aspectos científicos, a valorização da ciência. Ele usa muitos termos assim ligados à ciência no meio das suas poesias.
se destaca o aspecto mais pessimista, sombrio, mais mórbido, sabe? Uma ligação muito forte com a morte. A morte é tema de diversos dos seus poemas, especialmente dos mais conhecidos, né? Então, Augusto dos Anjos é aquele poeta que eu costumo dizer das pessoas que não gostam de poema romântico, poema de amor, cheio de nhenhenhê. O Augusto dos Anjos tem aquela poesia que chacoalha, que bate na cara, né? Essa é a poesia do Augusto dos Anjos. Eu trouxe aqui 2 poemas do Augusto, não trouxe contos dos outros escritores para não ficar muito longa essa aula, mas para falar de Augusto dos Anjos, a gente tem que ler Augusto dos Anjos. Também deixo já a recomendação para que, por favor, leiam os contos do Lobato, se possível, conheçam mais a fundo Euclides da Cunha, Graça Aranha. A gente tem muita coisa legal desses autores. Lima Barreto traz para nós temas muito atuais, então a juventude vai ganhar muito lendo esses autores, certo? Mas agora 2 poemas do Augusto dos Anjos. Um deles, mais conhecido talvez, Psicologia de um Vencido. Ele diz: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar os meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, pessoal, nesse poema aqui, né, Psicologia de um Vencido, a gente já tem esse pessimismo de cara no título, né, pessoal? Ele mostra que nós somos matéria pura e simples, né? Não somos aquilo que pensamos ser muitas vezes, belos, inteligentes e maravilhosos. Ele diz que não, somos filhos do carbono e do amoníaco, somos simplesmente carne, matéria. Não somos mais do que pensamos, né? Monstro de escuridão e rutilância. Então, às vezes, a gente tem momentos de luz, de coisas boas, mas muitas vezes há escuridão, há coisas ruins, há pessimismo dentro de nós. E ele diz: sofro desde o começo, desde a epigênese, né, o começo aqui da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Ele diz que ele tem má sorte já de nascença. E aí ele se descreve profundissimamente hipocondríaco. Aqui é uma característica muito difícil de se conseguir e que o Augusto dos Anjos consegue, né? Esse verso bipartido, ele usa 2 palavras bem longas e mata um verso com elas, né? Simplesmente 2 palavras. Ele faz isso em vários poemas. Ele diz: profundissimamente hipocondríaco, muito, né? Não é pouco. Este ambiente me causa repugnância. Ele diz que tudo ao seu redor o enoja e faz com que ele se torne cada dia mais melancólico, mais deprimido, hipocondríaco. Ele diz que o ambiente o maltrata, né? E faz sentir mal. Ele diz: sobe-me à boca uma ânsia análoga, semelhante à ânsia que escapa da boca de um cardíaco, né? Ele se sente tão mal que é como se ele estivesse tendo um ataque do coração, né? E ele diz: já o verme, qual é a função do verme? Ele diz que o verme é um operário das ruínas, ou seja, ele vive do desastre dos outros, né? Ele diz que o verme que come o sangue podre das carnificinas, né? Os restos mortais dos outros, e a vida, de uma maneira geral, declara guerra, porque os vermes o que mais fazem é comer não os vivos, né, mas os mortos. Então ele não gosta da vida, ele declara guerra à vida. Ele diz que esse verme anda a espreitar os olhos dele para roê-los. Então, ainda vivo,
temos já um aperitivo do que seria a morte, né? Então ele diz que o verme anda a espreitar os seus olhos para roê-los. E depois, quando ele de fato conseguir, há de deixar apenas os cabelos, né? Que é o que não se destrói, na frialdade inorgânica da terra. Então, no fim, não resta nada da gente, né? E o que restar fica numa terra dura e fria, sem sentimento, sem lembrança, sem emoção, sem nada. Né? Então, nós temos uma visão muito fria e até chocante da relação entre vida e morte, certo? Um outro poema, que é um chacoalhão, que é um tapa na cara, versos íntimos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem, que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Então, pessoal, esse poema, Versos Íntimos, mostra para nós a realidade de maneira bem diferente, como a gente gosta ou quer ver, né? Ele diz, olha, vê, ninguém assistiu ao enterro, né, do seu último sonho, do seu último devaneio, do seu último delírio, sua última quimera. Ninguém vai ligar para o que você quer, para o que você pensa, para os seus sonhos. Somente a ingratidão, né, essa pantera, foi sua companheira inseparável. Então, o único companheiro que vai estar com a gente até o fim é a ingratidão. Não adianta esperar nada mais dos outros. E aí ele diz, acostuma-te à lama que te espera, ou seja, a relação com as pessoas não é flores, não é mil maravilhas, é lama. Acostuma-te à lama que te espera. O homem, que nessa terra miserável mora entre feras, um querendo devorar o outro, sente inevitável necessidade de também ser fera. Então, quando a gente vive entre pessoas assim, acabamos nos tornando assim, é o que ele diz. Então, para amenizar a situação, toma um fósforo, acende o teu cigarro. É uma dos poucos prazeres que a pessoa pode ter. O beijo seria fonte de prazer? Não, ele diz, o beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, o beijo não é fonte de prazer. Aquele que te beija hoje, amanhã está te desprezando, te escarra. A mão que afaga, que acaricia, amanhã te apedreja, amanhã está te dando pancada. Então ele diz, se há alguém causando a pena a tua chaga, né, se alguém diz que é bonzinho com você, que tem pena de você, do seu sofrimento, não acredite não. Apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Então, se alguém está se fazendo de bonzinho, saiba que não é verdade. Daqui a pouco vai ser tudo o contrário, tudo diferente. Então, seja esperto. Haja agora. Apedreja essa mão que amanhã vai te bater. Hoje te afaga, mas amanhã vai te bater. E essa boca que te beija, escarra nela antes que outro o faça, né? É bem complicado aqui. A gente tem um certo choque ao primeiro encontro com o Augusto dos Anjos, mas eu acho uma poesia, assim, belíssima, né? Uma maneira diferente de encarar a realidade, mas eu acho muito bonita. Bem, esses são os autores que nós temos no pré-modernismo. De maneira geral, pessoal, que características nós temos na poesia do pré-modernismo, na prosa do pré-modernismo? Nós temos, quanto à forma, elementos ligados ainda ao realismo e ao naturalismo.
Então, como a gente viu a questão do determinismo, da denúncia social. Então, nós temos ainda elementos ligados ao realismo e ao naturalismo. Temos também a linguagem culta e formal, que predomina na maior parte deles, tá? Mas essa linguagem culta e formal, muitas vezes dá lugar já para aquela linguagem mais popular, por exemplo, numa fala de personagem, né? E como eu já disse, o Monteiro Lobato é aquele que mais puxa para esse lado do coloquial, né? Já prevendo uma mudança literária que aconteceria na sequência. Nós temos também o predomínio da objetividade, então, nada de sentimentalismo, nada de amor exacerbado, não. A lógica, a objetividade predomina aqui, certo? Agora, quanto ao conteúdo, sobre o que falam essas obras? Quanto ao conteúdo, os pré-modernistas revelam interesse crítico pela realidade que os cerca, essa realidade social da época, e cada um vai abordá-la de uma maneira diferente, né? Por exemplo, Euclides da Cunha vai falar sobre a Guerra de Canudos, então a realidade da guerra. A situação do imigrante, que é abordada no Graça Aranha, né? Nós temos o preconceito de raça e de cor, que acontece bastante na obra do Lima Barreto, ele mostra muito isso pra gente. Também a situação de marginalização dos habitantes do subúrbio do Rio de Janeiro, que a gente vê muito claramente no Lima Barreto. Essa questão das pessoas deixadas à margem, sabe? Do progresso e de tudo. O Lima Barreto vai mostrar. O caipira, o mulato, o negro e esses trabalhadores que são excluídos pela sociedade, que são esquecidos pelo governo, especialmente na zona rural. O Monteiro Lobato vai mostrar muito isso, certo? Bom, era isso que tínhamos, as principais características estão aí. Qualquer coisa, podem me chamar na minha classe virtual, podem me chamar pelo WhatsApp. Se alguém gostou da aula, do canal, dá um joinha aqui para eu saber que vocês gostaram, ok? Muito obrigada e até a próxima!